Muitíssimo obrigado, presidente dessa sessão, relator. Seja muitíssimo bem-vindo aqui a essa comissão, Antônio Elcio Franco Filho. São quase 9 horas que a gente está debatendo aqui. Imagino o seu cansaço mental, é de todos nós aqui. É um assunto denso, um assunto grave, que aflige a todos nós. E acredito que, do ponto de vista espiritual, essa pandemia veio nos trazer uma lição. Deus não deixaria absolutamente acontecer algo que está acontecendo no mundo inteiro, é uma provação global, se não tivesse uma razão de ser. No meu ponto de vista, respeito profundamente quem pensa diferente, mas vejo que tudo isso veio nos convidar a nos olharmos com mais humanidade, com mais fraternidade, com mais solidariedade uns com os outros, né? É um crescimento, mas parece que a gente não aprendeu. E aí, quando os especialistas, senador Marcos Rogério, dizem que virão outras pandemias com base na ciência, a gente se preocupa, mas ao mesmo tempo a gente vê realmente que o ser humano não aprendeu a ter esse olhar mais humano. O que a gente vê aqui mesmo nessa CPI, acusações, tripudiando, discursos com muita hipocrisia, né? Quando a gente vê os sinais trocados, vamos ver corrupção, Faz 1 mês e 10 dias que eu quero ver corrupção aqui, rastrear corrupção nessa comissão, e a gente não ultrapassa, né? Não ultrapassa. Eu espero que amanhã, marcado aí, como o presidente se confirmou, a questão do CGU, colocar na pauta amanhã para que a gente possa ouvir o ministro Wagner Rosário, para que a gente possa ouvir o doutor Carlos Gabas, do Consórcio Nordeste, a gente possa avançar um pouco nessa questão, já que a Polícia Federal, que era uma solicitação, um requerimento meu, né, foi vencido hoje, aqui nessa comissão. Então, eu queria fazer essa colocação, doutor Elcio, essa introdução, para dizer que, infelizmente, nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na CPI, buscando a verdade, mas querendo buscar toda a verdade e não apenas a verdade para que foi montada essa CPI, né? E a gente está aqui acompanhando diariamente, vê que o jogo é politiqueiro, né? É pelo projeto de poder, e por mais que eu tenho e digo isso todo dia, restrições à condução do presidente da República do Brasil, na questão fazendo aglomeração, sem uso de máscara, desrespeitando os jornalistas, que eu não concordo absolutamente com essa postura, mas eu não acho justo se fazer o que está fazendo, separando o Congresso, separando o Senado Federal praticamente, com reformas importantes para dar a mão para o povo brasileiro, como a reforma administrativa, como a reforma tributária, para dar a mão, para gerar renda, gerar emprego. Mas o que a gente vê aqui é uma tentativa apenas de sangramento do governo para um projeto de poder do ano que vem. Ou seja, é desumano, é uma covardia, é falta de sensibilidade com o povo brasileiro hoje se fazer esse tipo de procedimento. Até cai no ridículo muitas vezes aqui, não sei se o senhor percebeu, escolinha do professor Raimundo, é senador dando nota para senador, entendeu? Então chega, não é à toa que a gente vê essa CPI derretendo na credibilidade junto à opinião pública, porque quem anda nas ruas, quem conversa com o povo, nas feiras, nas praças, nos mercados, sente isso. E é triste, porque isso aqui a gente poderia estar tendo realmente um resultado técnico, a gente poderia estar buscando opções, inclusive, para enfrentar essas próximas pandemias que virão com um aprendizado. O que é que deu certo, o que é que não deu certo. Foi colocado aqui várias vezes o Supremo Tribunal Federal.
É fato que o Supremo Tribunal Federal, com aquela decisão em abril do ano passado, não deixa de retirar atribuições do governo central e passar para estados e municípios. Isso é óbvio que aconteceu. Por que não se chama aqui, respeitosamente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que na época foi o ministro Marco Aurélio, para ele vir explicar se essa decisão ajudou a poupar vidas de brasileiros ou não? Ele deve ter um monitoramento sobre isso. Por que não se traz? É um medo do Supremo Tribunal Federal impressionante o que a gente vê aqui, mas tudo passa por lá, tudo passa por lá. Eu queria... A grande questão hoje no país é vacina. Vacina, isso é que o povo brasileiro está querendo, está precisando. E eu lhe faço uma pergunta objetiva, sei que o senhor saiu, não está mais na gestão, mas até quando o senhor estava, e como o senhor ainda continua no governo federal, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: quantos milhões de vacinas foram adquiridas pelo Brasil? É suficiente para vacinar toda a nossa população? E até quando? Quando nós saímos do Ministério, ao final de março, nós já tínhamos garantidos 562 milhões, contando já com o que seria contratualizado com a Fiocruz, os 110 milhões com o IFA Nacional e contando também com as 30 milhões que nós tínhamos manifestado com o Butantan. Isso dava 562 milhões. Que foi corroborado ontem pelo ministro Queiroga, falando em 662 milhões por causa das outras 100 milhões de doses que ele adquiriu da Pfizer. Pelo nosso Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e considerando que o público elegível para ser imunizado ele gira em torno de 160 milhões de brasileiros, essa quantidade de vacinas é adequada para promover toda a imunização dos brasileiros, já contando com a margem de segurança em caso de atrasos no cronograma por parte de algum laboratório. Dentro da minha percepção, até o final do ano. Ou seja, materializando o plano que nós havíamos elaborado e foi divulgado a partir de dezembro, onde nós prevíamos apenas os grupos de risco, que davam em torno de 70, 75 milhões de brasileiros, nós estaremos provavelmente cumprindo aquele planejamento até o mês de julho com as vacinas disponíveis. Perfeito, perfeito. Eu lhe agradeço pela resposta. Eu queria também, aproveitando o seu foco no Ministério da Saúde, enquanto o senhor era o secretário executivo, a questão da vacina que aflige a todos os brasileiros e todos os segmentos da sociedade, buscando ter acesso à vacina, organizações da sociedade civil, no seu legítimo direito de participar da construção de soluções numa sociedade democrática, podem ter buscado o governo para achar uma solução, no período que o senhor estava lá. O senhor, enquanto secretário executivo, teve reuniões com organizações civis para tratar da aquisição de vacinas? Quais organizações o senhor se reuniu? O que foi tratado nessas reuniões e a que resultados vocês chegaram? Além dos laboratórios, nós tivemos um contato, como eu citei aqui, com o senhor Carlos Wizard e o diretor da Avan, e eles com a intenção de adquirir a vacina para os seus colaboradores. E eu informei que seria necessária uma adequação da legislação para poder atender os empresários e vacinar os seus representantes. E também participamos de discussões de um grupo chamado Todos pela Vacina, com a Magazine Luiza, com a Gol e uma série de outras grandes empresas brasileiras que promoviam e estavam verificando como poderiam nos ajudar a incentivar a população brasileira pela imunização e acelerar essa imunização, verificando se era necessário doação de seringas, de agulhas e como eles poderiam nos ajudar. Então, a sociedade civil organizada, de uma certa forma, participou desse movimento? Sim, senhor. Que eu me lembre agora, Todos pela Vacina e alguns empresários que pretendiam vacinar seus colaboradores com recursos próprios, mesmo se condicionando a doar parte das doses para o SUS.
Ótimo. Agora eu vou falar um assunto que incomoda um pouco essa CPI aqui, né? Mas a gente está aqui para defender o Brasil, que independe de ser contra ou a favor de governo. Nossa posição é clara aqui, com independência, para buscar toda a verdade, não apenas uma parte da verdade, como muitos querem. Corrupção. Corrupção. O senhor, que é uma pessoa que tem conhecimento, que já demonstrou ser muito articulado aqui, inteligente, tem como fazer uma análise do custo da corrupção no Brasil? Eu digo até como cidadão e com a experiência que o senhor passou na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. E o orçamento do Ministério da Saúde não é brincadeira. Eu lhe pergunto, o que é que operações que houveram no Brasil, por exemplo, como o Petrolão, que em 4 anos foram 48 bilhões de reais desviados do povo brasileiro, a fonte é do G1, e o Mensalão, 141 milhões de reais, a fonte é o site da revista Exame, valores desviados. O que é que isso impacta na estrutura que a gente tem hoje, ou deveria ter, no Ministério da Saúde? Senador, a meu ver, a corrupção ceifou vidas. Poderia ter sido utilizado o recurso para estruturação da rede de atenção à saúde, hospitais, equipamentos, contratação de profissionais, e eu aproveito a oportunidade para divulgar a quantidade de recursos que foram disponibilizados aos entes federados no ano passado. Dentro do orçamento do Ministério da Saúde, fora o que foi executado pelo próprio Ministério, foram repassados para a rotina do SUS, para estados, Distrito Federal e municípios, 79 bilhões de reais. E dentro do orçamento de guerra, que foram as medidas provisórias com créditos extraordinários, foram repassados 33 bilhões de reais, totalizando 112 bilhões de reais para os entes federados aplicarem diretamente na saúde. Já no ano de 2021, do orçamento regular da LOA, 18 bilhões de reais, e do orçamento de guerra, 22 bilhões de reais, totalizando 40 bilhões de reais. Um total geral, desde o início da pandemia, de 152 bilhões de reais, senador. É muito dinheiro. Eu acho que é um ponto pacífico aqui entre todos os senadores. Eu acho que não tem uma voz diferente aqui que discorde que dinheiro não faltou. Durante a pandemia, dinheiro não faltou em estados e municípios. Agora eu lhe pergunto, é assassinato, o senhor falou que é assassinato. Essa palavra é forte, mas corrupção, ainda mais em época de pandemia, é assassinato. Como é que o Ministério da Saúde, com esse dinheiro todo que enviou para o país, como ele acompanhou essa execução orçamentária dos recursos? Conversando com o CONAS e CONASEMES e por intermédio do CIOPS. O CIOPS é um sistema integrado que verificava a prestação de contas dos entes federados. E eu lembro que o próprio TCU era nosso interesse e o próprio TCU se manifestou obrigando os entes federados a preencherem esse sistema. Antes ele era voluntário, de forma que a gente pudesse ter uma visão. Mas, mesmo assim, como eu falei na ambientação, é uma visão superficial dessa execução financeira orçamentária. Outra pergunta, emendando com essa. Como é que o senhor analisa a decisão de diversos gestores estaduais e municipais de desativar leitos e hospitais de campanha, apesar da pandemia ainda não ter acabado, especialmente quando vários países enfrentavam a segunda onda e do risco real de novas variantes? Assistimos muitos brasileiros morrerem por conta do colapso. Estas decisões podem ter deixado de salvar milhares de vidas no Brasil?
O senhor foi consultado quanto à desativação dos hospitais de campanha. Eu peguei um dado aqui no Amazonas. Em 24 de junho foi desativado um hospital de campanha. 24 de junho do ano passado. Todo mundo sabia que viria a segunda onda. No meu estado, no Ceará, Fortaleza, foi ainda mais grave. Com 5 meses que o hospital foi ativado, começou a chover. Mas não foi chover água, não. Chover denúncia de corrupção. E o hospital foi desativado com 5 meses de funcionamento. Todo mundo sabia que viria a segunda onda. Quase 100 milhões. Só nesse hospital, que foi feito no estádio municipal, Presidente Vargas, foi quase 100 milhões de reais. Eu pergunto, esses hospitais, porque não é um caso, não, são vários no país, Amazonas, Ceará, vários. O senhor, o Ministério da Saúde, foi consultado pelos secretários estaduais, secretários municipais, para desativar esses hospitais que sabiam que viria a segunda onda? Coronel, se eu tenho conhecimento, não. Se o senador Gerão permitir, o senhor tem levantamento de quais hospitais, quais e quantos hospitais de campanha foram desativados e se ocorreu, aí corroborando com a pergunta do senador Eduardo Gerão, a devida comunicação e onde ocorreu isso, pelo menos nas capitais? Senador, eu não tenho essa informação. Eu acredito que, durante a nossa gestão, nós não tivemos acesso a essa informação. O que nós fizemos foi uma criação editamos uma portaria para regular justamente o financiamento e a ativação de hospitais de campanha, e aí nós fazíamos o custeio. Agora, lembrando que o ideal era o investimento em estruturas fixas que ficariam de legado também da nossa pandemia. Evidentemente, sem ter uma reserva dos hospitais e extrapolando a capacidade da rede de assistência à saúde, pública e privada, eles fizeram falta nos momentos críticos que nós estamos vivendo. Perfeito. Me encaminhando para o final, com a sua tolerância. Fica à vontade, senador Randolph. Senhor Geraldo, o senhor me permite, mas o senhor não tem um mapa do Brasil, quais capitais, pelo menos, ocorreram isso? Quais, por exemplo, na Amazônia? Porque a mesma situação que o senador Girão relata, também ocorreu na capital do meu estado. Houve desativação de unidades da mesma natureza. Essas informações o senhor... Eu não tenho conhecimento. Se ela chegou ao Ministério, ela pode ter chegado para um setor específico, que provavelmente seria a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, mas eu não tenho essa informação. Até porque, senador, cabe destacar também que alguns desses hospitais, eles não passaram pela nossa governança, porque quando nós editamos a portaria, porque nós vimos que estavam fazendo hospitais demais também no início, e até a nossa recomendação era que o hospital fosse uma estrutura anexa a um hospital fixo, onde o senhor poderia aproveitar até os seus contratos, alimentação, cuidar do lixo hospitalar. No caso de um paciente se agravar, ele poderia ir para a UTI de uma estrutura fixa, né? Então ele deveria estar no estacionamento, alguma coisa próxima ao hospital, para não ter, inclusive, não haver necessidade de um ciclo de ambulâncias de um hospital isolado até onde estava um hospital fixo com uma estrutura mais robusta para atenção à saúde. Só complementando, está bom aqui esse bate-bola, eu lhe agradeço, senador Randolph, porque a minha pergunta vem em cima do que o senhor colocou também. A questão da verba, do custeio desses hospitais de campanha, por exemplo, tem verba federal? Como eu coloquei para o senhor, alguns deles, após nós emitirmos a portaria, eles apresentavam um projeto e eles eram custeados desde que fosse aprovado pelo Ministério, atendendo aos critérios técnicos da portaria que dizia como deveria ser implementado um hospital de campanha. Perfeito. Respiradores. Quantos respiradores o governo brasileiro comprou, o governo federal adquiriu nessa pandemia? 17.888, incluindo os ventiladores pulmonares de leitos de UTI e aqueles portáteis que são os que ficam em ambulâncias para transportar os pacientes mais graves. O senhor tem ideia de foi para onde? Foi para estados e para municípios? O senhor tem mais ou menos uma ideia do percentual desses 17 mil, é isso? 17.888.
foi para... O senhor tem ideia do percentual? Senador, eu não tenho aqui disponível, mas se nós consultarmos o Localiza SUS, lá nós conseguimos identificar até o município que foi atendido. Então, eu lhe pergunto, por que, se foram comprados 17 mil respiradores e distribuídos para estados e municípios, por que o Consórcio Nordeste, que reúne governadores do Nordeste, resolveu comprar 300 respiradores, eu não canso de falar, da indústria da maconha, que comercializa produtos à base de maconha. E não me pergunte o que é que tem a ver maconha com Covid, com respirador, que eu não sei explicar. Eu estou querendo saber aqui nessa CPI, essa é a insistência. Por que o Consórcio Nordeste comprou esses respiradores, que até hoje não chegaram, é o famoso calote da maconha, como é conhecido no Nordeste, e o dinheiro foi antecipado, 50 milhões de reais, é a pergunta que eu quero lhe fazer. Quanto é que saiu a unidade desses 17 mil respiradores que o senhor comprou? Porque o ex-ministro Mandetta disse um número, depois desdisse. E eu preciso confirmar aqui para bater, porque, ao que tudo indica, o do Consórcio Nordeste foi super faturado, né? O senhor tem o número, quanto é que saiu cada respirador do... Senador, eu gostaria de complementar a informação anterior e dizer que, além dos 17.888, também foram disponibilizados mais de 2 mil ventiladores que foram consertados, vamos assim dizer, com o apoio do Ministério da Defesa e do Senai, com toda a estrutura, totalizaria, então, quase 20 mil ventiladores. Com relação aos preços, o preço máximo que o Ministério pagou, né, infelizmente eu não tenho aqui o preço médio, mas foi de R$ 38.379,02 o ventilador de transporte e R$ 54.489,23 o ventilador de leito de UTI. Lembrando que era uma ação, uma operação humanitária em reforço àquilo que é responsabilidade de estados e municípios, que é a aquisição de insumos, equipamentos, contratação de pessoal. A gente também mandou equipamentos de proteção individual, a gente também mandou, quando demandado, adquirimos e mandamos o kit de UTI, né, com os medicamentos para intubação e uma série de outras ações. O senhor pode repetir o preço de cada respirador? Esse aqui é o valor máximo que nós compramos, porque foram mais de uma compra. O máximo. O ventilador de transporte, R$ 38.379,02. Certo. E o de UTI, R$ 54.489,23. Pois olha, é interessante isso, né? Porque o do Consórcio Nordeste foi pelo menos 3 vezes mais do que esse número. 3 vezes. A última pergunta, senador Randolph Rodrigues, e mais uma vez, obrigado pela sua paciência. Quanto aos leitos de UTI, houve muita reclamação por parte de estados e municípios, alegando que o Ministério da Saúde não liberou os recursos necessários para a ampliação dos leitos de UTI, particularmente quando do recrudescimento dos casos da segunda onda. Por que a demora, secretário, ex-secretário, por que a demora em liberar os leitos de UTI num quadro de agravamento que a gente estava vivendo? Senador, os leitos que foram, a terminologia anterior era habilitado e depois ficou para autorizado. Os leitos foram habilitados no final do ano de 2020 e essa habilitação ela era feita por 90 dias com pagamento antecipado da diária de R$ 1.600 para 90 dias. Então, houve habilitação de leitos em outubro, com vencimento em novembro, com vencimento em janeiro, em outubro, com vencimento em janeiro, em novembro, com vencimento em fevereiro e em dezembro, com vencimento em março. Então, muitos dos leitos no ano de 2021 já estavam previamente custeados. Além disso, nós tivemos uma portaria no final do ano do Ministério de 846 milhões de reais, que destinava 22,4% para atender ao custeio de leitos de UTI.
em reforço, já imaginando a aprovação do orçamento 2021, então nós pegamos os últimos recursos disponíveis no ano de 2020, que também servia como uma antecipação para custeio de leitos. Agora, o gestor poderia usar mais do que aqueles 22,4% também. Ao início de 2021, nós solicitamos, já no final de 2020, a edição de uma medida provisória para crédito extraordinário para nos atender este ano. E nós tínhamos uma recomendação técnica da Secretaria do Tesouro, STN, que fosse aprovado o orçamento para então editarmos medida provisória, porque a gente não sabia como seria a aprovação do orçamento e se haveria destinação ou realocação de recursos para atender a Covid. Dessa forma, quando foi emitida a primeira medida provisória, foram emitidas duas, uma durante nossa gestão e outra que foi preparada por nós, uma de, se eu não me engano, 2,8 bilhões e outra de 5,3. Essa de 5,3 já foi, depois nós saímos do Ministério, mas foi sob a nossa gestão que ela foi trabalhada, discutida e preparada. Tudo com vistas ao custeio, não só dos leitos de UTI, como de outras demandas dos entes federados. Ok, muitíssimo obrigado.